As irmãs, amados irmãos, desejamos que estejam todos em pleno gozo de paz, saúde e felicidade. Que a presença do Espírito Santo esteja sempre com vocês. E aqui estamos para mais um dia de Simplesmente José. E vamos pelo sinal da cruz, né, Roberto? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecer a Deus por este momento. Hoje é o terceiro dia de Simplesmente José, do autor Darley Zanon, que graças a Deus fez essa história lindíssima, esse romance, né? Romance baseado na vida do pai adotivo de Jesus. E hoje, com o terceiro dia, diz assim: intuímos que fazia parte do último, pois escreveu o menino com tanta alegria e riqueza de detalhes que não tivemos dúvidas de tratar de Jesus. Não estávamos longe do tempo. O próprio sacerdote nos indicou o melhor caminho a seguir, um atalho entre as construções da velha Jerusalém, que nos levaria diretamente ao pórtico real. Ao lado sul, uma via estreita, algumas curvas e logo embatemos com o templo, enorme, imponente, ainda mais belo do que parecia nos dias anteriores, quando por ali muita gente circulava e oferecia sacrifícios. Era comum ter mestres ensinando no templo, e como Jesus tinha já a idade dos filhos de mandamento, era natural que os deixassem participar das aulas abertas. O que não era nada habitual, porém, é um adolescente tomar o protagonismo ensinando e não apenas ouvindo, fazendo perguntas profundas que colocavam os rabis em situações de embaraço e espanto. De onde pode vir tão grande sabedoria em um garoto assim tão pequeno? Diga aí. Renilda, veja bem a providência de Deus em nossas vidas. Na aflição em que Maria se encontrava e José, buscando o menino Jesus, Deus faz a providência daquele sacerdote descer em direção onde estava José e Maria para falar desse jovem que tinha tanta sabedoria ao ponto de discutir uma coisa que não era normal com os senhores do templo, com os anciãos do templo. Então jamais um jovem teria essa oportunidade. Mas quando eles sabem que esse jovem estava fazendo essa revolução Jesus, vamos chamar Revolução Jesus, eles reconhecem que o ato era o menino Jesus. E aí vão para o templo. Então essa é a providência de Deus em nossas vidas. E assim foi com São José e com Nossa Maria. Exatamente. E aqui no livro também, esse livro, Simplesmente José, é como se José estivesse narrando a própria história, né? Fala assim: dali já se podia ver inúmeras pessoas e grande agitação, mas alguns passos e conseguimos identificar Jesus. Além de alguns mestres e seus alunos que regularmente se encontravam no templo para estudar, reuniram-se ao redor do nosso filho outros sábios e uma multidão de curiosos. Mais tarde, viemos lá saber que alguns escribas o tinham colocado no centro do pátio, não por reconhecer a sua sabedoria, mas por inveja, para ver se ao ser confrontado publicamente se confundiria e mostraria incoerência. Quer dizer, já tinha essas coisas assim, né? Queriam zombar dele, humilhá-lo publicamente. No entanto, Jesus agia com extrema maestria e assertividade. Respondia a todas as perguntas com tranquilidade e paciência, com explicações profundas e compreensíveis. A todos, Jesus se colocava como discípulo que ouvia atentamente, mas também questionava, fazia perguntas, revelando traços de mestre. Essa sua atitude e inteligência impressionava os ouvintes. Com que autoridade? A autoridade do Pai, a autoridade de Deus. Não é? Ele era o Deus encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele falava das coisas de Deus, do reino do céu, exatamente com a autoridade que o Pai lhe dava. Isso.
Então veja que desde cedo nós vemos que Jesus foi perseguido. Isso mesmo. Os anciãos e senhores do templo não respeitavam a ele. Mesmo acontecendo naquele momento um sinal tão forte de um adolescente falar do reino do céu, falar das transformações que era necessário que acontecesse na vida de cada um, mesmo assim já colocavam ele a teste, colocando no centro do templo. Então isso é muito presente na vida de Cristo e também acontece conosco. E muitas vezes nós não sabemos porque estamos sendo testados. Mas olha o que é que fala aqui, ó. O que é que José diz? Encontramos Jesus bastante diferente, que ouvia serenamente as nossas lições em casa. Mostrava-se agora autônomo, detetor de sabedoria, que superava tudo que um dia poderíamos ter lhe ensinado em Nazaré. Parecia verdadeiro rabi, fazendo assembleia e se questionava e abrindo novas perspectivas de reflexão sobre temas amplos e profundos. Fazia ver o mundo, o ser humano e Deus de forma nunca imaginada. Discernia não somente sobre a lei e os profetas, mas sobre diversas artes e ciências. Falava de modo simples, de coisas complexas e estranhas. A muitos dos presentes transmitindo autoridade, suas palavras e gestos transpiravam sobrenaturalidade. Na realidade, que idade tinha Jesus quando ele fazia isso? 12 anos. Jesus era o próprio amor, mas ao vir na Sagrada Família, ele encontra um amor de comunidade, porque Deus é comunidade. E essa família, Maria, Jesus e José, eles viveram o amor plenamente, né? Jesus encontrava ali o seu testemunho de amor. Então, além de ele ter a autoridade dada por Deus para pregar o amor que era ele ainda tinha essa vivência dessa família onde imperava o amor e a luz de Deus. Então, assim, veja como é importante essa célula familiar na nossa vida, a base familiar, desde que ela seja constituída do amor, que é a presença de Deus entre nós, o Emmanuel, Deus conosco, e a sabedoria da catequese de falar das coisas de Deus. José e Maria tinham essa sabedoria de vivenciar o amor e transmitir para Jesus. No Evangelho diz, o menino crescia em tamanho e sabedoria. Ele tinha 2 catequistas, Maria e José. A cena na qual encontramos Jesus orgulharia qualquer pai, olha que lindo. Porém, o contexto era diferente. Estávamos exaustos, ansiosos, com medo de que algo terrível pudesse ter acontecido. Maria não se deixou seduzir, nem, sem hesitar, questionou o menino. Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura. Jesus levantou os olhos em nossa direção, contemplou Maria com ternura e, fixando seus olhos nos meus, respondeu em seguida: por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar ocupado com as coisas do meu Pai? Maria não compreendeu a profundidade daquela sentença, mas a mim soou forte e clara. Jesus amadureceu. Já pensou, com 12 anos, Jesus amadureceu? Nosso menino cresceu, não apenas em estatura, mas também em sabedoria e graça. De modo algum, vi nas suas palavras um descaso ou menosprezo por mim. Ao contrário, ele, enfim, compreendeu que tem 2 pais. Por anos fui fiel e obediente a mim. Agora, por anos ele foi fiel e obediente a José, né? Agora chegou a hora de ser obediente e fiel ao seu Pai Celeste. Jesus compreendeu que iniciava uma nova etapa em sua vida e, para realizá-la, devia buscar autonomia e independência. No instante em que aceitei a exortação de Deus através de seu anjo, soube que em um determinado momento eu deveria me silenciar para ceder lugar ao Pai de Jesus e de toda a humanidade. Olha que lindo. É maravilhosa essa sabedoria de São José, né? Que coisa linda. Quando nós dizemos que ele era um homem de poucas palavras, mas de muita ação. De uma sabedoria única. Ele sabia que o verdadeiro pai
do menino Jesus era Deus, mas ele sabia que a responsabilidade de guardar, proteger e dar sabedoria era dele e de Maria. Então José nunca expressou o menor sentimento para ocupar o lugar de Deus na vida de Jesus. Ele sempre soube que ele era o pai adotivo, escolhido para ser pai de um filho de Deus, mas sabia que era o pai adotivo. Então, quando o anjo anuncia, ele tem essa plenitude de toda a situação de ser o guardião, de ser o pai adotivo do filho de Deus. E ele não se chateou. Não, ele tinha uma espiritualidade muito forte. Ele diz assim, ó, esse momento chegou, após ver Jesus entre os doutores, compreendi que a minha missão se havia cumprido. Já posso ir em paz, pois se concluiu. O plano que Deus designou para mim foram anos maravilhosos, belos. A mim, simples José, filho de Jacó, Deus confiou o seu bem mais precioso, o seu tesouro. Olha que lindo, gente. A mim, pobre carpinteiro de Nazaré, o Senhor confiou e guarda a educação do seu próprio filho, dando-o como meu filho. Muito forte, né? É um cuidado que nós temos que ter, porque José se coloca com a humildade. Ele reconhece, ele é um simples carpinteiro, um simples humano, e diante da divindade de Deus, ele era simples. Mas, como é grande o amor de Deus, confiar a José a vida do seu filho, a estadia aqui na terra do seu filho. E aí nós percebemos que São José sabia, e como nós sabemos, que ele tinha um tempo para isso, para ser guardião da Sagrada Família. Mas não estou antecipando as leituras nem os textos, mas nós sabemos que quando Jesus começa a sua vida missionária, José já não estava mais com ele. Mas isso a gente vai ver lá na frente. Sim. Ele ama a história de São José. A gente Sim. está aqui neste livro maravilhoso contando, mas ele adora, gente. Ele adora dizer o que aconteceu com São José. Mas vamos aqui terminar esse capítulo aqui, que amanhã a gente inicia um novo capítulo. Acompanhar Jesus durante toda a sua infância foi um privilégio. Já me sinto plenamente realizado. Decidi escrever estas linhas apenas para que todos saibam o quanto sou grato por ter sido o pai de Jesus. Escrever para recordar como Deus é bom e como sou feliz por poder corresponder ao seu projeto. Decidi registrar estas memórias porque sei que Jesus será grande. Dele se escreverão muitas coisas, mas talvez poucos saberão como foi sua origem e infância. Como foi belo viver com Jesus e Maria tantas pequenas experiências. Seria uma pena não eternizar cada memória do nascimento do menino, suas primeiras palavras, seus primeiros passos, suas descobertas e indecisões. Ah, quantas recordações! Preciso narrar a você esta longa história, a minha história de um ramo seco que Deus transformou em frondoso lírio. A nossa história, minha, de Maria e de Jesus. Uma história de família, história humilde e sofrida, história de dúvidas e revelações, de luzes e incompreensões, de encontros e desencontros, de mistério e graça, de fé e obediência, história de entrega e dedicação, de união, fidelidade e complementaridade, de fragilidade e força, de inquietações e decisões, de fadiga e determinações, de sonhos e peregrinações, uma história de amor. Aqui termina, pleno amor. Aqui termina o capítulo que fala o nome Recordar, é o primeiro capítulo, né? Estamos agora no terceiro dia e a gente pede, né, Roberto, que inscreva-se no canal Missionários da Providência para poder a gente
fazer isso ao vivo, né? Com mil pessoas inscritas de uma forma correta, maravilhosa. Um canal de devoção ao nosso bom Pai adotivo São José. Que a bênção, que a intercessão de São José, junto a Deus que é Pai de misericórdia, que a bênção dele venha sobre todos nós e que desta forma nós tenhamos plenitude no amor que transborda do nosso coração, que é Cristo. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amanhã teremos mais, simplesmente José, no quarto dia. Vinde alegres cantemos,